Deixa eu falar aqui, ó. Pessoal, o tema de hoje é tudo na vida tem seu tempo, né? Bento, ele tem uma história, já começou a contar um pouco da sua infância aí para nós, mas ele tem uma história, uma trajetória legal de vida, assim, em relação a querer vencer na vida, né? Assim, é exemplo para muita gente, quem conhece, né? Bento, tem pessoas que chegam lá na minha barbearia e falam, cadê Bento? Oxe, tu conhece Bento? Aí ela, conheço, rapaz, Bento é uma Bento, todo mundo gosta de Bento, né? Eu tenho uma historinha para contar sobre Bento também, lá na frente eu vou contar que eu acho muito bacana uma atitude que ele teve, mas eu vou deixar para contar um pouquinho mais para frente, né? Mas o tema de hoje é tudo na vida tem seu tempo, né? Bento, quero iniciar assim, já Sim. falou um pouco aí, mas eu queria iniciar assim, quando você era pequeno, perguntar a você, o que você pretende ser quando crescer, né? O que você Aquela pensava, pergunta, né, que todo mundo faz, todo né? mundo olha para a criança assim, meu filho, você quer ser o quê quando crescer? Principalmente quando a gente começa a tirar uma notinha boa na escola, né? Tem essas perguntas E aí. me gerou uma dúvida que ele falou que já trabalhava também quando Sim. com 7 anos. Assim como você conciliava, né? O ajudar o seu pai e a escola, né? Certo. Você começou a estudar assim mais para frente ou Foi. Exatamente. Minha filha hoje, desde ontem que ela faz essa pergunta assim, papai, eu quero ser da Marinha. Eu acho que ela viu algum vídeo, algum desfile no YouTube, alguma rede social quer dessa. ser da onde ela falou? Da Marinha. Sim, Eu da quero ser Marinha. da Marinha ou da Polícia. Sim. Aí eu digo, minha filha, é uma escolha sua. Mas já que você quer ser da Marinha, seja pelo menos uma médica, para ser médica da Marinha. E olha só, quando eu era jovenzinho, eu tinha essa vontade de ser da Marinha, das Forças Armadas, da Aeronáutica, de pilotar um avião e essas coisas que a gente, quando é adolescente, põe na cabeça. Mas a minha trajetória de estudo começou aos 8 anos de idade, fora de faixa. Eu nunca tinha ido para a escola e aqui em Mossoró tinha um professor chamado Professor Juarez, de escola particular, era o chamado Carrasco. Os pais tinham os filhos que não conseguiam ir para a escola no tempo adequado, que era fora de faixa, ou que os filhos tinham dificuldade de acompanhar, né? De acompanhar os estudos. E os pais colocavam nessa aulinha que hoje a gente chama aula de reforço. Só que lá era aula particular. E esse cara, o professor Juarez, era um cara muito grosseirão, muito caxias mesmo. Ou aprende ou aprende, né, com ele? Não, era na peia. Era na peia, na palmatória. Ixi. Eu alcancei a palmatória. Foi mesmo. Alcancei a palmatória. Na mesa dele tinha uma palmatória e uma régua. Se o cara fosse grande, apanhava de régua. Se fosse pequenininha, apanhava de palmatória. Ou aprenda ou sem papel, Mas, né? rapaz, aí outro camarada aqui, E- que eu achava que não lhe conhecia, mas conhece, Erivaldo. Tá dizendo que Sim. tá assistindo, tá lhe acompanhando. Um abraço, Arivaldo. Sim, continue, Beto, por favor. E eu fui estudar nesse cara. Quando eu cheguei no primeiro dia, olha só, a gente levava um caderninho desses pequenininho, espiral, dentro de uma sacolinha de supermercado e um lápis com borracha. Era todo o material que a gente dispunha. E quando eu cheguei lá, uma mesa grande como essa, 8 alunos, 4 de um lado, 4 do outro, e ele colocou lá as atividades, e eu fiquei olhando. Eu não sabia o que era para fazer. E o professor Juarez chegou e disse, você ainda não fez? Brabo. Já com a palmatória na mão, e eu já fiquei todo me tremendo, porque eu era criança, eu não era acostumado com aquilo. E ele disse, faça atividade. Eu digo, eu não sei o que é para fazer, eu não sei. E chorando, eu e meu irmãozinho, Noan, e a gente ficou chorando. E ele é assim, pegava no lápis e já botava. Eu não sabia nem o que era cobrir uma linha, um risco. E ele já colocou o A, E, O, U ali para fazer de um jeito baixo, eu não sabia como era, pegava no lápis todo, sem jeito. E, cara, isso foi um negócio assim, traumatizante, assim. Imagina. Pode ter sido até encorajador, porque com poucos meses eu já desarnei, né? Inclusive tem um irmão da igreja aqui, Flávio, né? Flávio, O sogro de Eduardo, sogro de Eduardo, que estudava lá também. ele tá assistindo, viu, Eduardo? E ele dizia assim, olha, Francisco, você vai me ensinar, senão eu lhe pego lá fora. E eu era criança, eu tinha medo, ela me dá também. E ele dizia, eu acho que ele dizia brincando, só que eu era tão infantil que eu levava a sério. Dizia, meu Deus, esse cara... E eu ia ensinar ele a fazer as atividades para Juarez não bater na gente. Porque era um negócio sério. Se você errasse, ia de castigo de joelho. E o tempo do castigo, quem dizia era você. Quando você aprendesse, levantava a mão. Sim. E se você errasse de novo, você apanhava. Além do castigo, ainda levava... Era pesado, viu?
Mas Pesado. olha só. Mas o professor Juarez já faleceu? Já faleceu. Ainda bem, viu, bem? Faleceu. Olha só, eu estudei lá um ano. Um ano. Em um ano a gente aprendeu o conteúdo de primeira a quarta série. 4 livros. Uma espécie de supletivo, né? Assim, para pequeno supletivo. Eu né, sabia do- ler, escrever, somar, diminuir, multiplicar, dividir. Todos os hinos, hino à bandeira, independência, o quê. Sabia bem português, caligrafia perfeita, igual de professor, porque todo dia a gente fazia uma cópia em casa. Sabia numerais, sabia tudo. E ele disse, ó, pega teu filho, dona Graça, e põe lá no colégio evangélico que está abrindo, em 1982. Põe ele lá na 5ª série. E mãe foi lá fazer essa matrícula. E quando chegou lá, o pessoal, não, mas ele não pode ir para a 5ª série, ele só tem 8 anos, vai completar 9, não pode ir para a 5ª série. E era o pastor João Gomes, diretor da Assembleia de Deus. O pastor João Gomes aqui já foi citado várias vezes. Né? Pastor João Gomes, uma bênção. Que É. homem, né? Que Deus o tenha lá, Sim, com sim. certeza tem. E diz, calma, pessoal. Porque estava vendo a discórdia entre minha mãe e o pessoal da secretaria, que não queria me matricular na 5ª série. Uhum. E ela tinha trazido a autorização do professor Juarez. E ela disse, não, mas é porque o professor disse que ele tem que ir para a 5ª série. E chegou, vamos fazer um meio termo. Né? Aquele pastor João Gomes, que era um cara fenomenal. E apaziguou a situação e disse, quem é a professora da 3ª série? Chegou Aí, ajeitando. Dona Sara disse, sou eu. Disse, faça aqui um teste com esse rapaz. E ela foi fazer o teste da tabuada comigo. Que eu sabia de cor. Sabia de cor salteado. E ela disse, escreva aqui algumas coisas. E eu comecei a fazer uma redação. E ela disse, pode botar ele na minha sala. E ali eu fui matricular na 3ª série. Fiz 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Lá no Colégio Evangélico. Sim. José, Com 8 anos. com 8 anos, eu entrei na 3ª série. Eu fiz vestibular muito cedo. Né? E estudei esse tempo todo ginásio em colégio evangélico, que o pessoal chama colégio de crente, né? Colégio Era o evangélico. colégio Leôncio evangélico. Videte Santana, Isso. né? Carlos estudou lá também. Carlos, Ana. Foi. E a gente, depois daí, fui fazer 2º grau em outra escola, né? Mas não foi fácil. O irmão Júnior me perguntou aqui como eu fazia para conciliar a minha vida de estudo, que hoje as crianças fazem estudar, Sim. e de trabalho, né? E a gente trabalhava de tarde e estudava de manhã. O que estudava de manhã, trabalhava de tarde. E eu comecei a dirigir com 13 anos de idade, caminhão, né? Meu pai foi crescendo no movimento de... Ele era pescador. E chegou um cara, um senhor, uma carroça, e disse, ó, o nome do meu pai era Titico. Sei. Chamava Titico, era Francisco também, chamava Titico. Titico, rapaz, tu tá vendo aquela ruma de areia do outro lado do rio ali? Rapaz, traga uma areia daquela na canoa para me vender. Que em Mossoró aqui tá muito difícil a areia lavada para fazer construção. Aí meu pai ficou assim. Despertou, disse, hein? como é que eu vou fazer isso? Vai lá atrás na canoa, de pouquinho em pouquinho. E isso deu início a uma trajetória que meu pai saiu de pescador para vender material de construção. Né? E ele trazia realmente as areias na canoa e foi vendendo para um carroceiro, e foi espalhando, vendendo para outro, e foi aumentando o número de canoa, e foi botando gente para trabalhar para ele. Né? Ia lá do outro lado do rio, enchia as canoinhas de areia, trazia e vendia para o carroceiro. E deixou de pescar, pescava só por esporte. E a gente era no meio desse movimento, trabalhava nesse trabalho também. Né? E ele começou a vender cal. Hoje em dia, o material, a fixação mesmo da obra é cimento. Mas antigamente não tinha cimento. O cimento era uma coisa para rico. E os pobres que faziam, só usavam cal. Para quem não sabe o que é cal, é um material de construção que ele é feito de pedra. A pedra é cozinhada, diluída com água. O processo é incrível. Né? Não sabia. A pedra é essa pedra que faz calçamento. Essa pedra aí de meu Sei. fio e tal. E ela passa 3 dias num forno cozinhando, num forno também de pedra. E quando passa esses 3 dias cozinhando, passa mais 2 dias esfriando. E tira as pedras, vem de caminhão e quando descarrega o caminhão, se jogar água em cima, ela ferve igual a fogo. Sei. E isso se transforma em pó, que é o cal, que é usado para tinta, né? O pessoal usa hoje a tinta super cal,
que é feita de pedra, do pó de pedra, né? Feita Sim. de cal.